E aí galera, estamos aí iniciando mais uma semana. Desejo uma ótima semana a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos dar continuidade aqui com esse camarada que é um dos principais nomes da filosofia política moderna e que tem as suas repercussões, suas reverberações e influência até os dias de hoje. A obra O Príncipe de Maquiavel talvez foi uma das obras que mais teve impacto na política e que de fato vai ser um rompimento entre a filosofia política clássica e vai dar as bases, as cartas, a fundação daquilo que a gente chama de filosofia política moderna, né? E que até hoje é uma das obras mais lidas no mundo, né? Com grande repercussão, dada a sua importância, dada a reviravolta que ela faz dentro do pensamento político. E ela vai fazer algumas indagações. E eu gostaria de perguntar a você, sim, você aí que acabou de clicar, acabou de começar a assistir a essa aula, o que para você é o poder? Se você tivesse poder, muito poder, o que é que você faria? Quais as coisas que você pretendia fazer ou como você pretenderia se manter no poder ou manter esse poder durante muito tempo? Se você fosse um grande chefe de Estado, o que você acha que precisaria para poder se manter no cargo, para poder se manter no poder? Essa vai ser a questão que vai dar o tom, que vai permear toda a obra O Príncipe. O que fazer para se manter no poder? O que um príncipe tem que fazer para poder manter ali o seu status, o seu lugar, o seu poderio? Para isso, ele vai fazer uma análise nua e crua do que de fato é a política. Até então, se tinha na política grandes ideais, é o que a gente pode chamar de idealismo político, ou seja, existia um ideal de virtude, existia um ideal ético que estava fundamentado ali. Vocês viram que quando a gente estudou a ética e a política, tanto em Agostinho como em Tomás de Aquino, e provavelmente quando vocês estudarem filosofia política ano passado, vocês devem ter observado que ética e política andam em conjunto e que muitas vezes ela tem como pano de fundo, tem como fundamento uma metafísica, valores, ideais, virtudes metafísicas, né? Leis divinas, leis metafísicas ontológicas, que vai ser a base, que vai ser o espelho, né, dessa política humana, né, dessa política real. E aí, qual é a grande reviravolta operada por Maquiavel? Ele vai separar, ele vai romper, ele vai demarcar um espaço entre ética e política. Ele retira a moral, a ética da política, ele vai enxergar como coisas distintas, e com isso ele retira também esses valores cristãos, sobretudo que era muito forte na Idade Média, todo o contexto metafísico, teológico, de uma noção de virtudes e liberdades idealizadas, aquilo que a gente deve alcançar, ou seja, um ideal de justiça, um ideal de virtude, um ideal de homem bom, daquilo que a gente deveria buscar como uma bondade suprema, como uma justiça suprema, e estava sempre de maneira idealizada como aquilo que a gente tem que alcançar, né? Enquanto uma virtude, enquanto um ideal metafísico, teológico. Ele vai dizer, não, a política não é isso. Maquiavel, ele é um cara que vai observar a política não como ela deve ser, mas como ela realmente é. Como é que os políticos agem? Como é que o povo age? Como é essa relação entre o povo, entre os políticos?
entre os detentores do poder, o que é o poder, qual é o mecanismo do poder, como é que o poder opera e como é que eu posso mantê-lo. E aí ele vai trazer para essa filosofia moderna o que a gente chama de realismo político. Ou seja, não é um idealismo, não é um ideal de como a política tem que ser, mas é como ela realmente é. Como é que as coisas realmente funcionam. Né? E que apesar da gente ter esses ideais de justiça, de fraternidade, de bondade, de virtudes, quando ele olha para a coisa em si, quando ele olha para os jogos políticos de fato como ele acontece, quando ele olha para o que o povo quer realmente, para o que o povo deseja realmente, para o que o político deseja realmente, ele vai ver que a coisa não é tão poética, não é tão romântica assim, não é tão ideal. Como as coisas são realmente, é bem diferente. Né? E aí é quando ele vai analisar essa estrutura do poder. Ele vai mudar esse conceito de liberdade, né? Ele vai mudar o conceito também de virtude. Então, uma coisa, com o seu realismo político, ele retira tanto a ética como a metafísica, tudo isso que está dentro desse contexto para a política, e ela vai observar a política como ela é, como ela acontece. Né? E para que ela aconteça e que seja eficaz realmente, o que é que tem que ser feito? Então, essa expressão maquiavélico, essa coisa de uma maldade, talvez não tenha sido bem empregada, bem colada em Maquiavel. Ele não era aquele cara mau e ardiloso que apenas queria provocar maldade através da política. Não. Ele queria que de fato a gente pudesse enxergar a política tal como ela é, tal como ela acontece. E que da forma que acontece, da forma que ela fosse efetiva, né? Que ela fosse realmente de uma forma onde o povo se beneficiasse, mas também que os políticos, os donos do poder, conseguissem manter-se no poder, e aí de alguma forma todo mundo sai ganhando com isso, né? Vamos aí atender aos jogos de interesse. Maquiavel ele viveu dentro da política sua vida toda, ele trabalhava com isso, ele estava ali, era um diplomata, ele estava ali se relacionando com os grandes políticos a todo momento, e no momento que ele foi exilado, ele escreve essa obra, né? Alguns pensam o seguinte, afirmam a seguinte tese, né? De que ele buscava de algum modo a reunificação da Itália, sobretudo pelo comando de Florença, que era a sua cidade. Na época a Itália ainda era dividida, né? A gente já tinha isso, se não me engano, uma França já unificada, uma Espanha unificada, muito forte. E a Itália, apesar de um poder econômico muito bom, não se tinha ainda uma política forte que fosse capaz de reunir, de unificar a Itália. Então ele está dentro desse contexto aí que vai influenciar no seu contexto de liberdade, né? Liberdade, Maquiavel entende liberdade, grave bem isso, como a não dominação de um povo. O povo não ser dominado por um outro povo, né? A não dominação por um outro país, por um outro estado, por uma outra força, é ser livre de uma dominação exterior. É o meu cidade, o meu estado, o meu país não ser dominado por outros países, né? E aí, para que essa dominação não acontecesse, a Itália ela precisaria de um governo forte, não apenas de riqueza. E aí, como fortalecer esse governo, para que esse governo, sendo forte, pudesse reunir a Itália e, de algum modo, fazer com que ela, de fato, crescesse cada vez mais. Então, tem essa noção aí de liberdade muito interessante, que não é uma liberdade ontológica, como a gente vê na filosofia clássica, mas é uma liberdade política, é uma liberdade de não ser dominada por um outro povo, né? E aí, qual é o primeiro passo para entender
esses jogos políticos para entender como ela realmente é entender como é as ações humanas, porque ele vai dizer o seguinte, ó, a gente sonha, a gente idealiza, romantiza as relações, mas quando a gente vê o agir das pessoas, a gente vê que essa relação de poder ela está presente desde as pequenas relações, né? E que não é tão virtuosa no sentido de uma virtude ideal. Então, como é que as pessoas realmente agem, sobretudo quando diz respeito à política? E aí sim, a partir dessa análise, vamos perceber como de fato deve se tratar a relação do príncipe para com o povo, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, uma dessas frases a gente já viu na outra aula: todos veem o que você realmente parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Quem de fato nós somos? Será que a gente é tão bonzinho assim como a gente pensa que é ou como os outros nos enxergam? Se os homens fossem bons, tudo o que eu digo seria mal. Ou seja, falam que é mal, mas de fato, na prática, como são as nossas ações? Geralmente a gente tem essa capacidade até de se auto-enganar, de enganar-se, né? E o engano muitas vezes acaba sendo de fato uma ferramenta que nós utilizamos. Às vezes a gente cria expectativas conforme comportamentos ideais, mas nem sempre, nem nós mesmos conseguimos alcançar esses comportamentos virtuosos enquanto uma virtude clássica. E aí geralmente a gente se decepciona, a gente se frustra. Por quê? Porque a gente sempre cria expectativas, né, como uma tentativa de cumprir metas que a gente sabe que não vai conseguir, ou que o outro não vai conseguir, que na realidade ela é diferente. E aí vamos perceber essas questões dentro de um contexto de fato político, tá? Dada essa introdução, nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade aqui com esse assunto, tá bom?